Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos sem erros. E eu pergunto para você o que você acha que é um loiro perfeito. Será que é a mesma coisa que a sua cliente acha que é um loiro perfeito? Será que é o que a sua cliente espera de um cabelo perfeito? Você acha que você já faz um loiro perfeito? Sempre, às vezes você erra. Por que será que você erra? Quando você vê uma foto, quando a cliente chega com uma foto, quando ela mostra no celular, ou quando você vê um cabelo, seja na novela, na televisão, ou até no shopping, no meio da rua, que você paga um pau, que você acha esse cabelo lindo, o que esse cabelo tem, às vezes, que você olha e você fala, putz, eu me esforço, eu não consigo fazer assim. Você consegue reproduzir aquele cabelo igualzinho que você vê? Se você analisar friamente, porque às vezes o cara fala, eu consigo, mas daí não fica igualzinho aquele cabelo da foto que você viu. Às vezes a cliente não percebe, mas você lá no fundo percebe que falta alguma coisa. Por mais que esteja lindo, às vezes falta alguma coisa. Você já parou para pensar o que é que está faltando? Bom, muitas vezes eu vejo que tem muitos cabeleireiros me mandam directs e me fazem vários comentários e eu percebo que muitas cabeleireiras e muitos cabeleireiros se sentem muito inseguros e ficam preocupados. Quando chega um cabelo difícil, aquele cabelo que tem coloração, aquele cabelo que está muito escuro, ou que chega manchado, ou que chega com muito alisamento, ou aquela cliente às vezes que também é indecisa e o cabeleireiro começa a ficar nervoso porque nem a cliente sabe direito o que ela quer e a gente tem que ter paciência para conversar até ter certeza do que ela quer. A gente não pode sair fazendo assim, a Deus dará, torcendo para que ela goste no final, se a gente nem entendeu direito o que ela quer, né? Então, eu vejo que tem muito cabeleireiro preocupado, inseguro, porque faltam algumas coisas, talvez faltam algumas técnicas, talvez faltam fazer algum curso novo, ver coisas novas, ver profissionais novos trabalhando. Nem todo cabeleireiro tem o privilégio. Eu sou um cabeleireiro privilegiado, eu tive oportunidade de trabalhar em grandes salões, com grandes profissionais e também fazer cursos muito bons. E além dos cursos, é muito legal quando você trabalha com gente muito boa do seu lado, que você começa a ver o jeito de cada um trabalhar. E quando você começa a ver a diferença do jeito de trabalhar, da técnica que cada um usa, num salão que tem 15 cabeleireiros bons, você começa a ver também, ou mais de 15 até, e você começa a reparar nos que você mais gosta do trabalho, do resultado final. E daí você vê lá aqueles 4 que você mais gosta do resultado e você começa a ficar na cola de longe, roubando com os olhos. A gente fica de olho, discretamente, se for o caso, prestando atenção no que cada um faz diferente e por que cada um entrega um resultado diferente e às vezes todos resultados legais. Isso é um privilégio porque a gente cresce muito dessa maneira. E também antes de ser profissional, eu fui auxiliar e acontecia isso. Eu ajudava vários cabeleireiros a trabalhar e eu via exatamente onde cada um errava e onde cada um acertava e o resultado final. Claro que eu guardava para mim, ficava quietinho, porque a gente não pode fazer esse tipo de comentário, é deselegante. Mas eu ficava prestando atenção e eu sabia exatamente o que cada um fazia. E eu aprendi muito dessa maneira. E eu sei que isso é um privilégio. E muita gente não tem esse privilégio. Eu sei que eu tenho muitos amigos e muitas amigas que, pelo Brasil afora, muitos cabeleireiros e cabeleireiras que eu conheci em eventos, ou que já fizeram cursos comigo, ou que a gente fez cursos juntos também, pelo Brasil afora. E eu vejo a dificuldade que é se especializar e conseguir entregar um loiro perfeito, porque às vezes não tiveram esse privilégio de trabalhar num salão grande, ao lado de grandes profissionais e poder aprender um pouquinho com cada um. Eu sei que muitos cabeleireiros fizeram curso, saíram do curso sempre meio cru, vocês sabem que a gente sai de um curso muito cru ainda, e depois, trabalhando no dia a dia, começam a pôr a mão na massa, dar a cabeçada e descobrirem algumas técnicas por conta própria, meio autodidata, vão vendo o que dá certo e o que não dá certo e descobrindo sozinhos, por um caminho muito mais difícil, porque às vezes a gente erra até acertar. E a gente vai começando a acertar. E daí quando a gente começa a acertar,
Opa, deu certo, então para por aqui e fica reproduzindo aquela mesma mecha, aquela mesma técnica que está dando certo, que você conseguiu chegar num resultado que você já acha legal, mas que muitas vezes fica anos fazendo daquele mesmo jeito, que está dando certo, e por medo de também errar, chega uma hora que você não pode mais ficar errando, né? E a cliente chega com um cabelo diferente que exige uma outra técnica e talvez essa técnica que você usa que faça um cabelo loiro muito lindo, mas não seja a mesma técnica que o cabeleireiro usou para fazer aquele cabelo da foto. E daí você não consegue fazer igual. Você faz um cabelo bonito, mas às vezes um cabelo lindo, mas não fica igualzinho o da foto. Você olha pro cabelo e diz assim, puta, tá faltando alguma coisa. O que é que esse cara faz? E tá, isso acontece comigo até hoje. Quando eu vejo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, eu olho, paro, fico analisando o cabelo, tentando pensar, mas o que esse cara, nossa, ficou legal, mas tá diferente. Mas o que esse cara fez aqui? Onde ele dividiu? Onde ele costurou? Que técnica ele usou para chegar nesse resultado? E daí a gente vai tentando fazer, às vezes, se a gente está longe, se é um cabeleireiro, às vezes até um cabeleireiro gringo, a gente faz os nossos mechas aqui e tenta descobrir isso. E tenta quebrar a cabeça até ter certeza da maneira que ele fez, para depois sim reproduzir e usar. A não ser que você tenha uma boneca para você tentar fazer nela e ver se fica igual, para não usar a sua cliente de cobaia. A cliente não pode ser nossa cobaia. Então é muito difícil fazer um cabelo loiro, acertar o tom do cabelo exatamente que você quer, acertar aquele tom que a cliente quer, e às vezes a gente tem que quebrar a cabeça para ver também se dá ou não dá, né? Um loiro perfeito, sem manchas, como evitar manchas, fazer um loiro perfeito sem manchar o cabelo. É muito comum no final de uma mecha ter uma mancha no cabelo, ou na raiz, ou no meio da mecha, porque a gente colocou pouco produto ou não espalhou o produto direito. O cabelo pode ter muita coloração do meio para as pontas e na parte de cima não, então aquela ponta vai ficar mais alaranjada, se for uma coloração escura, vai demorar mais para clarear, então a gente tem que ficar de olho para ir clareando de novo, repassar produto ali. Enfim, existem maneiras para você evitar manchas, não deixar manchar o cabelo, mas se acontecer, saber resolver essa mancha rapidinho, de uma maneira simples e fácil, para conseguir chegar nesse loiro perfeito, sem erros. Para você entregar um loiro perfeito sem erros, você precisa entender o básico de fundo de clareamento, para você chegar na altura de tom ideal, para depois sim neutralizar ou acrescentar mais tom, se for o caso, mas chegar na altura do fundo de clareamento que você precisa para acertar aquele tom. Se você não entender de fundo de clareamento, fica mais difícil acertar o tom do cabelo. Então, entender de fundo de clareamento para nos ajudar a matizar com o tom certo, com o pigmento que está faltando no cabelo ou que precisa ser neutralizado, e para apagar a raiz também. Escolher o tom certo para apagar a raiz, porque apagar a raiz não dá para fazer sempre. Como, eu gosto de apagar a raiz com tal cor. Tem cabeleireiro que apaga a raiz até com 4, que é muito escuro. Em certos casos eu apago com 4. Tem que ser muito rápido. Mas se for um cabelo muito claro e eu apagar com 4, às vezes a raiz vai ficar chumbada. Mesmo enxaguando rápido, vai dar uma escurecida, mas vai ficar chumbada. Então, nem sempre eu posso apagar com o mesmo tom. Nem sempre eu vou apagar com 4. Nem sempre eu vou apagar com 6. Nem sempre eu vou apagar com 7. Tem cabeleireiros que se viciam numa cor só. E por isso eu preciso entender um pouco de fundo de clareamento para eu escolher o tom correto, o tom ideal, na hora até de fazer esse esfumadinho na raiz, de apagar a raiz, para a mecha ficar... Apagar a raiz é aquela coisa, né? Que a mecha fica mais escurinha perto da cabeça e vem clareando, clareando, clareando e indo para a ponta. E tem cabeleireiro que fala para mim, eu não gosto de apagar a raiz, porque deixa a raiz muito escura. A cliente sai pé da vida achando que parece que está precisando retocar. Se eu apagar a raiz, vai ficar 2, 3 dedos escuros, parece que já está precisando refazer o reflexo. Então eu vou dizer para você que você apagou demais. É assim, o efeito de apagar a raiz, você tem que pôr a mão em cima da mecha da cliente, e daí provavelmente vai ter uma luz lá em cima, e vai fazer uma sombra. Tá vendo que embaixo da minha mão faz uma sombra, ó.
e vai fazer uma sombrinha. Você divide o cabelo da raiz no meio e mostra pra ela, ó, isso aqui é apagar a raiz, faz uma sombrinha. Aí vê uma sombrinha. É só pra dar uma sombrinha. Não significa que a mecha não tá até a raiz. Eu tenho clientes que gostam da mecha 2 dedos longe da raiz, e daí eu vou usar uma técnica. Eu tenho cliente que quer a mecha, se possível, dentro do cérebro, assim, lá dentro, assim, fincada na cabeça. Que a mecha nunca pode encostar no couro cabeludo, senão eu vou ter uma mancha. Mas, se a cliente gosta da mecha próxima ao couro cabeludo, ela tem que estar o mais próximo possível, porque a cliente vai ficar mais satisfeita. E tem cliente que ainda faz assim e puxa para ver se está colada na raiz. Então, mesmo essa mecha que está lá colada na raiz, eu gosto de dar essa esfumadinha, essa apagadinha, que é só para... O nome já fala, é esfumar, não é para apagar total, assim, tipo apagou a luz, blackout. Aí fica tudo escuro, 2, 3 dedos, a cliente me xinga, vai querer que eu refaça tudo. Não, para essa cliente eu vou dar uma apagadinha de meio centímetro, mas é rápido, que ela vai ver a mecha ainda até na cabeça. Só que ela sai um pouquinho mais escurinha e vem clareando bem gradativamente com uma passagem de cor perfeita que você não vê aonde a mecha começa. A ideia é essa, você não vê os riscos, sabe? Aqueles riscos. Então eu tenho lá a mecha, o risco lá na cabeça da cliente, que está aqui, coladinho na raiz. Eu vou dar uma esfumada, mas é muito sutil, é uma coisinha bem sutil, assim, quase que não dá para ver. E aí ele vem sumindo. Então eu vou ter aquele cabelo que é um pouquinho mais escuro, e ele vem clareando aqui na ponta. Mas tem que ser tudo bem sutil, ele não pode apagar a raiz e eu ver onde acabou, e eu ver toda essa parte perto da cabeça escura, e daí começa a mancha. Tem que ter uma transição de cor bem sutil. Mesmo que a cliente goste da mecha 2 dedos da raiz, ele tem que ter essa transição de cor aqui, sutil. Ou da raiz, porque fica um trabalho com degradê. Fica uma passagem de cor perfeita, fica mais parecido com o cabelo natural, dura mais as mechas, a cliente sai mais satisfeita e gosta mais e vai te indicar mais pessoas. Isso é tendência, não sou eu que estou dizendo, isso é tendência mundial. Se você ir fora do Brasil, vai ser assim. E eu vou dizer para você que os melhores cabeleireiros de mechas hoje estão no Brasil. Nós somos referência, nós começamos a fazer isso. E depois isso pegou lá fora. As modelos brasileiras demoraram para fazer mais sucesso, porque quando elas iam num casting, quando elas iam numa seleção de modelos, o cara dizia assim, eu quero uma modelo loira, eu quero só modelo, eu preciso de uma modelo loira para fazer um comercial de cerveja. E daí chegava uma mulher lá com cabelo com mechas. Disse, não sabe se é loira, essa coisa que não sabe se é loira, se é morena. Não, era assim, toda loira ou toda morena. E aí as brasileiras que usavam já cabelo mechado, os caras nem sabiam se era meio loira, se era mais morena, e hoje isso é tendência e todos copiam. O cabelo com mechas brasileiro faz sucesso no mundo inteiro. Tem cabeleireiro russo vindo fazer curso no Brasil. Eu já vi cabeleireiros de fora do Brasil vindo fazer curso aqui. E daí meus colegas têm alguns que falam assim, eu já sei fazer mechas, não preciso fazer curso. E tem gringo vindo se especializar aqui. Por que será? Porque ele quer fazer cabelos mais bonitos, porque ele quer ganhar mais dinheiro também. Quanto melhor o trabalho, mais procura você vai ter e mais você vai poder cobrar pelo seu serviço. Mais você vai ser valorizado e valorizada. Correção de cor. Eu preciso entender de correção de cor. A cor e a mecha estão muito ligadas. Não dá para o cabeleireiro ser especialista em loiros e ele não entender o básico da estrela de Oswald. Ele precisa entender o básico de coloração, porque às vezes eu vou ter que fazer uma correção de cor. Se a cliente chega lá com o cabelo todo manchado, com mechas, que ela fez em outro lugar, e o cabelo está todo manchado, talvez eu não vá precisar só fazer mechas nesse cabelo para arrumar. Eu vou ter que fazer mechas inversas, mechas invertidas, eu vou ter ou mechas escuras, para quem gosta. Eu não gosto de mecha escura que parece que é muito escura e nem sempre é tão escura. Então mechas inversas, né? Mais próximo ao tom natural da cliente. Qual a cor eu vou precisar usar para aquele cabelo manchado, para ele ficar próximo à cor natural da cliente se eu quiser fazer mecha invertida? Então eu vou precisar neutralizar essa cor, eu precisar entender de correção. E para eu conseguir fazer essa correção, eu preciso entender
da Estrela de Oswald e de fundo de clareamento. O básico, um pouquinho de cada um. Não precisa ser uma coisa assim, oh, que difícil. Não é difícil, tá? Não é difícil. Precisamos estudar colorimetria básica. Isso é básico, gente. Se eu entender a colorimetria básica, eu vou evitar dor de cabeça, eu não vou errar. Vai ser muito difícil errar. Vai ser muito difícil eu não conseguir cobrir um cabelo branco. Mesmo aquele cabelo branco grosso e super impermeável, que é mais difícil de ter a cobertura, fica muito mais difícil. Se eu entender de colorimetria e de fundos de clareamento, eu vou conseguir pegar um cabelo muito escuro e deixar a cliente loira, mas deixar a cliente loira de uma maneira sofisticada, uma cor bonita, um tom bonito, e que combine com o tom de pele dela. Antigamente, as morenas e também as japonesas e não poderiam ser loiras, era feio. Uma mulher loira, onde já se viu uma japonesa loira, tem a pele amarela, fica feio. E hoje a gente já vê a Sabrina Sato, que foi ficando loira, foi ficando mais loira, ficou morena iluminada e foi clareando até ela ficar loira, e ela ficou linda. Nós vemos mulheres negras lindas usando mechas loiras e fica lindo. Mas depende aonde está a mecha e como foi executada essa técnica. Qual o tom que está essa técnica? Por isso, às vezes, nós precisamos entender de apagar a raiz. Porque às vezes essa pessoa que é mais morena, essa mulher que é japonesa, não vai ficar legal com o cabelo muito loiro perto da raiz. Se nós mantermos o contorno do rosto mais natural e ir clareando gradativamente, vai ficar uma coisa mais discreta. E não vai ficar aquela mulher que é negra ou a mulher que é japonesa, loira desde a raiz, e não vai ficar artificial, vai ficar quase até natural. Tem gente que às vezes até acha que é natural, que deu uma clareadinha, pegou sol e clareou um pouquinho, porque você acertou o tom legal. E daí você consegue criar um tom que combina com o tom de pele de cada mulher, porque ninguém tem a mesma cor. Nós somos todos coloridos. O Brasil é um país que tem imigrantes de todo o mundo. Então aqui nós temos todas as cores e todas as raças, e a gente vive super bem assim, graças a Deus. Nós não temos guerras nem étnicas e nem religiosas. Existe preconceito, mas não existe guerra. De vez em quando tem um caso isolado. Tem alguma coisa bárbara, mas é uma coisa isolada. A gente convive bem com tudo isso. E nós precisamos saber mexer em todos esses cabelos, porque cada cabelo vai ter uma forma, uma textura, uma quantidade maior ou menor de pigmentos. Quanto mais escuro, mais pigmento. E a gente precisa saber trabalhar com todos esses cabelos, porque nós mexemos com qualquer cabelo. O cabeleireiro brasileiro é reconhecido no mundo como um cabeleireiro que mete a mão em qualquer cabelo e dá conta. A gente mexe aqui com alisamento, com clareamento, com progressiva, com coloração. Só que às vezes a gente se acomoda um pouquinho e a gente precisa entender um pouquinho mais dessas coisas, entender de colorimetria para a gente não errar. Tem cabeleireiro que trabalha na região sul, em alguns determinados lugares, que tem mais alemães e italianos. É como se fosse um cabeleireiro europeu de determinadas regiões da Europa, que só mexe com cabelos acinzentados e finos. E daí quando ele pega uma japonesa pela frente, ele não sabe cortar, ele não sabe fazer mecha, ele não sabe acertar o tom, nem fazer o cabelo branco, porque é grosso. Então, nós precisamos mexer em todo o cabelo, porque um cabeleireiro que mexe em qualquer cabelo e é bom de qualquer serviço, e um cabeleireiro que fica um expert em loiros, que é o cabelo mais difícil de acertar sem danificar os fios, e é um cabelo mais lucrativo para o salão, ele se dá bem em qualquer lugar do mundo. Se o cabeleireiro quiser ir embora do Brasil e for bom de loiro, ele vai ganhar dinheiro e fazer sucesso em qualquer lugar do mundo, porque ele sabe mexer em qualquer tipo de textura de cabelo. Então a gente tem que estar pronto para o mundo, porque hoje a gente está no Brasil e amanhã eu não sei, amanhã você resolve pegar as suas coisas e ir embora e você está capacitado, porque você tem um monte de fotos de cabelos loiros bonitos no seu Instagram para mostrar no salão que você chegar, porque antigamente tinha que abrir um site ou chegar com um portfólio para mostrar o seu trabalho. Hoje você chega lá e mostra o seu Instagram pro cara, tá aqui o meu trabalho. E aí ele vai olhar e vai dizer se gosta ou não, e se interessa para ele ou não.
tá? Eu quero dar um exemplo assim. Tem muita gente que acha muito difícil colorimetria, mas colorimetria não é difícil, é só para simplificar a nossa vida e para facilitar o caminho. Ela nos ajuda, ela nos facilita a vida, para evitar dor de cabeça, para você não errar e a sua cliente ficar insatisfeita, ou você ter dor de cabeça, ter que refazer, gastar mais produto, perder mais tempo, tudo isso. Um exemplo é uma habilitação. Quando eu fui tirar a minha habilitação, eu já tinha 30 anos de idade. Eu não nasci com carro na mão, gente. Eu tinha moto, eu consegui comprar uma motinho, eu trabalhava num salão pequeno, comprei minha moto. E o meu primeiro carro eu nem comprei. Depois de muito investir em cursos, ao invés de comprar um carro, eu investi em cursos. E isso me deu capacidade técnica para ganhar um campeonato. E eu ganhei um carro no campeonato de cabelo. E foi o maior prêmio que já deram para um cabeleireiro no Brasil. E eu tive a felicidade de conseguir conquistar esse carro com um campeonato de corte e coloração. Tá? E daí, porque eu entendia bastante de colorimetria. Tá? E daí, eu tirei o meu carro, eu não tinha carta, eu fui tirar a habilitação e parecia tão difícil tirar essa habilitação, porque eu só dirigia a moto e eu não sabia dirigir carro. E daí eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu conheço, que são meio lesadas, assim, meio, sabe, e as pessoas dirigiam. Poxa, aquele feliz dirige, que eu não parecia que só eu não aprendi a dirigir. Não parece? Quando você foi tirar a carta, não parece que todo mundo dirige, só você que não consegue dirigir. E daí eu fui fazer curso de carta e eu reprovei na prova. E daí eu reprovei na prova e pensei, meu Deus, quantas vezes eu vou reprovar nessa prova? Porque tem gente que reprova 5, 6, 7, 8 vezes e eu não queria comprar a carta. Daí eu me esforcei muito, treinei bastante, eu fui lá e consegui tirar minha habilitação. E assim é na cor. Quando você acha que é muito difícil, não é difícil. É porque às vezes você achou que é difícil e nem correu atrás. Não se esforçou o suficiente. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue e a gente precisa se esforçar. Então, como habilitação que parece que a gente nunca vai aprender a dirigir e a gente consegue dirigir, é entender de colorimetria. Diz, ai, não entra na minha cabeça, chega me dá dor de cabeça, meu Deus do céu, não entra na minha cabeça. Não complique, gente. Pensa, olha a estrelinha lá, que é facinho de entender, não é difícil, que você começa a entender de colorimetria e você vai ver que é bem mais fácil do que parece. Quem acha difícil, vê aí que é bem mais fácil do que parece, tá? A mesma coisa uma criança quando começa a andar. Nenhuma criança sai andando, fica deitada lá no colo da mãe 1 ano e depois levanta e sai andando. A criança primeiro engatinha, e aí ela tá tentando. Aí ela começa a subir, segurando a cadeira e fica lá com as perninhas tortinhas lá, meio bamba, e já dá um sorrisinho feliz da vida e conseguiu ficar de pé. Daí ela cai de bunda. Aí ela vai dar os primeiros passos empurrando uma cadeira, ou segurando nas coisas, né? Volta e meia ela dá um tropeção e cai. Até que ela consegue andar. E anda meio esquisitinho, mas já tá andando feliz da vida. E a gente fica todo bobo, olhando e babando. Quem é pai, quem é tio, quem é padrinho. E assim é a vida, a gente também vai dando um passo atrás do outro e vai aprendendo tudo na vida, quando a gente quer muito alguma coisa. Porque ninguém nasce sabendo nada e todos somos capazes. E quando você vê alguém que você admira muito, se essa pessoa faz, você também é capaz de fazer. Porque nós nascemos para aprender e para realizar, tá? E para sermos felizes, todos nós nascemos para brilhar. Eu tive um assistente que ele foi boia fria e ele cortava cana. E esse cara foi trabalhar comigo, começou a aprender cabelo e foi trabalhar comigo. E já estava cortando o cabelo de alguns amigos, homens. E ele foi e insistiu e ele prestava muita atenção em tudo que eu fazia. Ficava colado em mim, de olho em tudo que eu estava fazendo. Esse menino que era boia fria, que ele tinha a mão calejada de cortar cana, mão seca, um rapaz simples do interior, que queria uma chance, eu dei essa chance para ele. Ele virou um baita cabeleireiro de mechas, que começou a fazer cabelos loiros lindos que eu pagava um pau, que eu babava e dizia, nossa, cara, que orgulho. Depois eu tive um outro assistente que era barbeiro e ele queria aprender a fazer cabelos femininos e fez um curso rápido e foi trabalhar comigo como assistente e ficou comigo
muito tempo também ele era barbeiro, até ele conseguir ganhar um campeonato grande de cabelo e conseguiu várias propostas para voltar para São Paulo. E como ele estava namorando uma moça de São Paulo, queria casar, queria voltar para São Paulo, eu até ajudei ele a arrumar um emprego em São Paulo e ele voltou para São Paulo e eu fiquei aqui na torcida para que tudo desse certo e ele fosse muito feliz, porque a gente é como filho um pouco, a gente não pode segurar. As pessoas criam asas e elas precisam voar. E eu quis sair de São Paulo para vir para uma cidade pequena, em busca de qualidade de vida, uma cidade um pouco menor, mas tem gente que tem sede, quer ir para a cidade grande também, e a gente tem que respeitar essa vontade de ir para uma cidade maior. Assim como eu já tive assistente que veio de São Paulo para trabalhar comigo aqui em Campinas porque queria trabalhar, que gostava do meu trabalho e queria aprender, e eu fiquei lisonjeado com isso também. Então a vida é assim, de idas e vindas, e nesse meio tempo a gente se cruza, se conhece e tá tudo certo. E essa troca de energia e de informação que acrescenta muito na vida de um e do outro também, porque a gente sempre aprende também com a pessoa, ensina um pouquinho, e essa troca nos faz mais fortes e sólidos, e o conhecimento sempre nos engrandece cada vez mais. Então, este boia fria, muita gente ia pensar assim, esse cara não tem nada a ver com cabelo, ele é boia fria, corta cana. O cara cortava cana e ele conseguiu. O outro era barbeiro, e barbeiro bom, cortava só masculino, mas enfiou na cabeça que queria trabalhar com o feminino. E conseguiu. Então você que já é cabeleireira, que pensa, mas eu não consigo. Se um cara que era boia fria, que não tinha nada a ver com o ramo de beleza, de cabelo, e o barbeiro tinha, mas cortes masculinos, não feminino, e conseguiram fazer mechas perfeitas e sem erros, então eu digo para você que qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa que queira consegue, eu já vi mais exemplos disso. E para quem é cabeleireira e para quem é cabeleireiro, então, é mais fácil, porque já entende de cabelo, já toca o cabelo, já sente o cabelo, já vive cabelo o dia inteiro. Então fica muito mais fácil. Basta ter um caminho certo. E essa frase eu gosto muito. A persistência é o caminho do êxito. Isso foi uma frase do Thomas Edison, que inventou a luz incandescente, a luz elétrica. E ele, segundo a lenda, errou mais de 1000 vezes até conseguir acertar a lâmpada. Então ele fazia uma lâmpada, testava, ela estourava. Fazia outra lâmpada, testava, não acendia. E ele ficou insistindo mais de 1000 vezes, trabalhava 23 horas por dia. Se você ler sobre a vida de Thomas Edison, ele inventou mais um monte de inventos que foram importantes para nós. Como na época que não tinha outro meio de comunicação, não existia internet, o telégrafo. Ele trabalhava com uma bengala, porque ele tinha tanta coisa para fazer antes do final da vida, e que ele não conseguiria fazer tudo. Então ele não queria dormir, que ele achava que era perda de tempo. Então ele botava uma bengala aqui assim, uma muleta, para ele trabalhar, porque daí quando ele cochilava e dormia, a muleta caía e ele acordava. E daí, porque ele tinha muita coisa para fazer. E ele tinha muita coisa na cabeça dele que ele queria fazer ainda em vida. Então ele foi persistente, insistiu até conseguir. Eu falei agora há pouco do carro que eu ganhei. Você acha que eu fui lá, participei de um concurso e ganhei um carro assim de cara? Eu participei de um concurso, eu não ganhei. Eu participei de outro concurso, eu fiquei em 3º lugar. Eu participei de outro concurso, eu fiquei em 4º lugar. Eu participei de outro concurso, eu não fui nem classificado. Aí eu participei, eu disse, eu preciso me esforçar mais. Daí eu quebrei a cabeça assim e tive uma ideia que eu achei incrível. E eu queria muito, e eu fiquei dias pensando de dar dor de cabeça até ter uma ideia de um cabelo. E eu fui e ganhei um carro. Mas foram anos de estudo, foram anos de profissão, foram muita dedicação até eu chegar lá. E insistência, participei uma vez, fui colocado, participei outra, não fui, até eu chegar a ganhar esse prêmio. Então eu tive persistência, e daí valeu, porque eu consegui meu êxito. Não existe outro caminho. Se a gente quer muito uma coisa e corre atrás, uma hora ela vai se concretizar. Porque nós nascemos para ser felizes. Tem muita gente que enfia na cabeça da gente, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Não dê ouvidos. Porque nós nascemos para conseguir as coisas sim. Basta a gente acreditar e correr atrás. Não adianta ficar sentado esperando que Deus vai conseguir para mim. Deus vai me ajudar sim, mas eu também tenho que correr atrás e ajudar um pouquinho ele, né?
O Segredo. Lembra aquele filme que saiu? O Segredo. Enfia na cabeça que você consegue. Então você mentaliza. Eu posso, eu vou, eu quero, eu vou conseguir. Você enfia na cabeça. E se possível escreve. Todo começo de ano eu faço uma lista de coisas que eu quero para esse ano. Porque se a gente não tem uma meta, um objetivo onde eu quero chegar, eu não vou para lugar nenhum, eu vou nadando sem rumo e não chego em lugar nenhum. E vou me perder e morrer no meio do mar. Então eu preciso fazer uma lista de tudo. Esse ano eu quero viajar para tal lugar, esse ano eu vou voltar a estudar inglês, esse ano eu vou... Aí você nem lê mais aquela lista, mas quando você vê, no final do ano você realizou tudo aquilo, parece que aquilo ficou no teu subconsciente. E você consegue ir realizando, mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar e parar de reclamar agora. A gente precisa ser grato. Às vezes eu não tenho o carro que eu queria, eu não consegui viajar para a praia que eu queria, mas eu consegui ter um outro carro. Que eu sou grato, que eu nunca nem pensei em ter. Eu não consegui ir para a viagem que eu queria, mas eu consegui estar aqui agora com vocês, eu estou vivo. Eu adoraria estar viajando por aí, ter dinheiro sobrando, estar viajando. Olha, não tenho dinheiro sobrando e também não tenho tempo e também não dá, a gente está com uma pandemia. Quem não gostaria de estar viajando? Então não tá, mas eu estou grato. Minha família está todo mundo bem, eu sei, eu perdi amigos, eu tenho muitas famílias que perderam pessoas e eu sou grato porque está todo mundo bem. E depois a gente viaja, gente. E é assim. Eu queria ver novela, eu não queria estudar, mas eu preciso estudar. Então depois eu assisto a novela amanhã, hoje. Eu não vou assistir hoje, eu quero estudar. Então eu vou estudar, a gente precisa se esforçar um pouquinho e correr atrás. Acreditar, mas executar. Tem que ter ação. Então eu preciso agir e correr atrás desses meus sonhos, tá? E perder o medo, parar de reclamar e perder o medo do sucesso. Porque a gente fala assim, eu não consigo, pai não corre atrás. E às vezes a gente tem medo. Medo do sucesso ou medo do fracasso. Mas a gente fracassa. Então, como a criança que eu falei, ela levanta e cai, e ela levanta e anda de novo e cai, e ela levanta de novo e cai, e daqui a pouco ela levanta e não cai mais. E assim é na vida, a gente dá uns tropeços e daqui a pouco a gente acerta. E daqui a pouco você vai. Você faz um cabelo loiro a primeira vez, não fica do jeito que você queria. Você faz a segunda vez, não fica. Você vai fazendo, daqui a pouco fica. Daí você vê um cara que faz um cabelo mais bonito que o seu, daí você já tem um outro desafio. Você quer, o teu tá bom, tá bonito, mas você quer fazer mais bonito ainda. E daí você vai atrás, e vai atrás, e vai atrás, e daqui a pouco você tá fazendo cada vez cabelos mais lindos. E o salão assim, ó. Tá? Você merece mais. Um futuro brilhante te espera. Então a gente sempre tem que acreditar, pensar no positivo. Não seja pessimista. Ó, vida cruel, pra mim nada dá certo. Não. Ah, mas pro fulano não deu certo, mas para mim vai dar. Tem um monte que deu. Ah, já tem muito cabeleireiro que faz loiro. Aí você não vai fazer loiro? Tudo bem, se tem muito cabeleireiro fazendo loiro, que bom. É sinal que está dando dinheiro, é sinal que eles estão bem e que eu preciso fazer também. E eu preciso fazer bem também. Eu preciso fazer, senão minha cliente vai lá. E sabe o que vai acontecer? Por que o cabelo loiro é o cabelo que dá mais lucro no salão? Porque a cliente que faz o cabelo loiro, ela também corta, ela hidrata mais do que a cliente que tem cabelo natural. Ela corta o cabelo também. A cliente que entra no salão e só corta, também merece um belo corte, claro. Mas o faturamento é menor, o ticket médio é menor, porque ela só corta. E a cliente que faz loiro, ela também corta, mas ela também faz loiro e também hidrata. Então, a cliente que faz cabelo loiro é a cliente que mais consome os nossos serviços. Então eu preciso cortar um cabelo bem, mas eu preciso fazer um loiro perfeito. Entregar o loiro que a cliente quer, porque é ela que vai vir no salão me dar mais lucro. Num dia que você atende uma cliente só, duas. Pensa aí, você fizer 2 cortes só. Agora, se você fizer 2 cabelos loiros, 2 cabelos loiros num dia, quanto que você faturou no final do dia? E se essas clientes loiras também cortar e hidratar? Ou se você atender uma cliente que faça isso, que vai fazer mecha, que vai cortar e vai hidratar, ela vai gastar muito mais do que 2 clientes que vão só cortar. Então, invista em loiro porque é o caminho. E daí eu fiz um guia bem rápido para finalizar dos passos que você precisa ter para chegar num loiro perfeito. Bom, o primeiro passo é entender o que a cliente quer, conversar com a cliente, ver fotos e entender exatamente o que a cliente quer. O cabelo que ela gostaria de ser, o cabelo dos sonhos. E que eu falei isso outro dia, não precisa ficar igual, porque às vezes não dá. Porque você vai ter que olhar e dizer, dá ou não dá para ficar igual ao que ela quer? Às vezes não dá, mas chegar mais perto possível. Ou explicar, hoje não dá, mas na próxima vez vai dar. Ou daqui 2 vezes vai dar, mas vai dar.
Tem que ser otimista. Talvez não agora, mas vai dar. Escolher a técnica que você vai utilizar. Se vai ser costurada, desfiada, se vai ser transparência, escolher a técnica para entregar o resultado do cabelo que a cliente quer. Então eu vou escolher a técnica. Daí eu escolhi a técnica, eu vou definir o produto que eu vou utilizar. Se vai ser descolorante, se vai ser com OX de 10, de 20, de 30. Se eu vou usar, eu não uso de 40, porque eu acho que ele é muito forte, eu prefiro usar o de 30, eu paro por aí. Mas se vai ser com coloração, às vezes a cliente quer fazer umas mechinhas, ela tem cabelo virgem e ela quer só um tom de marrom, um chocolate claro, e eu consigo esse tom fazendo com coloração, com tinta, não preciso de descolorante. Então eu vou definir o produto. Depois que eu definir o produto, eu vou definir o material. Se eu vou fazer com papel, se eu vou fazer com prancha, se eu vou fazer ao ar livre, se eu vou fazer freehand, se eu vou fazer com pente, se eu vou fazer com durex, se eu vou fazer com insufilme, papel filme, né, de cozinha, se eu vou, enfim, várias técnicas, eu vou ver qual a técnica eu preciso para entregar, ou cruzar elas mais de umas vezes na mesma cabeça. Tá? Definir o produto, porque às vezes pode ser mecha escura também, que a cliente quer fazer umas mechas invertidas, então eu vou definir o produto, a cor da coloração e qual o material, se eu vou trabalhar com papel, se eu vou trabalhar com papel alumínio, com papel laminado, tá? Daí eu vou executar com habilidade. Não adianta eu definir tudo isso aqui e não ter habilidade. E não conseguir executar a técnica com perfeição, com maestria. Então eu preciso executar essa técnica com habilidade. Bom, e nessa execução também eu vou definir qual a distância entre os papéis. Eu vou usar a técnica, que pode ser costurada, desfiada e tal. Qual a distância dos papéis? Quanto eu quero de mecha? Eu quero mais claro, eu quero mais escuro e quanto? Qual a quantidade? Então eu vou definir se eu vou deixar o papel 1 centímetro ou 2, 2,5, 3, um longe do outro, dependendo da quantidade que eu vi na foto. Então eu tenho que olhar a foto e saber mais ou menos quanto que eu preciso deixar de distância entre os papéis, entre um e outro nas divisões, para acertar o cabelo mais parecido com o da foto. Daí sim, eu vou enxaguar na hora certa. E para enxaguar na hora certa, eu preciso entender de fundo de clareamento, para ver se já clareou o que eu preciso, para depois sim matizar. E daí, para matizar, eu preciso entender a estrela de Oswald para ver qual tom que eu preciso usar para neutralizar e para ficar daquele tom que eu quero. Então eu preciso entender um pouquinho de fundo de clareamento para saber enxaguar na hora certa, porque se eu enxaguar antes, não vou conseguir nem matizando nem tonalizante. Eu preciso enxaguar na hora certa. E se eu enxaguar depois, que o cabelo clareou mais do que eu preciso, eu vou ter que primeiro escurecer para depois acertar o tom. Eu vou gastar o dobro de produto e vou perder o dobro de tempo. Então, eu não perco tempo e nem produto se eu enxaguar na hora certa. E eu não erro. E daí eu vou matizar para finalizar com chave de ouro, de acordo com as regras da estrela de Oswald, tá? E depois, apagar a raiz. Eu insisto para os cabeleireiros que falam, vai escurecer, eu tenho medo. Não escurece, fica perfeito, fica lindo. Quando você sabe fazer certinho, fica lindo. Fica de olho aqui nas minhas lives. Tem uma live só, um vídeo só sobre apagar a raiz, tá? Depois você olha lá no meu YouTube. E isso aqui é um plus. Para você conseguir fazer um loiro perfeito e aumentar o seu faturamento, depois de fazer um cabelo lindo, loiro perfeito, se ele não tiver um belo corte, você, claro, de preferência a cliente vai hidratar para manter esse cabelo bonito por meses, até ela voltar daqui 2, 3, 4 meses. Então ela precisa hidratar. No dia da mecha, você precisa insistir para a cliente hidratar, porque ela fala que volta depois, ela não volta. Ela tem que hidratar no dia da mecha, tá? Você precisa ter mais de um tipo de hidratação com preço diferente. Eu não gosto de dar desconto, porque se você der desconto, você vai ter que dar desconto para todas, porque elas se conhecem, uma vai falar para outra. Então é assim, eu tenho 3 hidratações, cada uma tem um preço. Ai, tá cara, mas eu tenho uma outra. Aí você oferece uma que custa um pouquinho menos, mas ela tem que sair do salão com o cabelo hidratado. Cortar o cabelo. Não adianta você fazer um loiro perfeito, quando olha a cor tá linda, tem um monte de ponto, um monte de buraco, você vê um monte de marca de tesourada. Então você tem que fazer um cabelo legal, um corte legal para valorizar esse loiro perfeito. E, de preferência, finalizar, fazer uma escova ou babyliss.
fazer uma escova Babyliss para a cliente sair linda do salão. Se a cliente não quer fazer porque ela não quer gastar e você tá à toa e você tem tempo, você faz meio no truque para ficar bonito para você, tirar uma foto para botar no seu Instagram ou no seu Facebook, nas suas redes sociais. Se o cabelo estiver lindo, a cor e valer a pena, tá? E daí você fala para ela o seguinte, olha, hoje, como eu tenho tempo, eu vou te dar de presente, cortesia. Como você cortou e hidratou também, eu vou te dar de cortesia minha. Mas eu quero tirar uma foto, que daí você vai usar também nas suas redes sociais. Para a cliente não ficar com vergonha, você fala assim, depois eu te mando a foto para você usar nas suas redes sociais. Se você deixar, eu coloco nas minhas também. Entendeu? E daí você deixa o cabelo bonito, lindo, para fazer essa foto incrível, para você ter essa foto. Então, se a cor for linda, insista para fazer escova Babyliss. E se ela não quiser, você dá um truque pelo menos para ficar bonito na foto, para ela sair mais ou menos bonita, mesmo que não vai durar muito tempo, porque ela nem queria fazer, ela já vai ficar feliz também, é um agrado que você faz para a cliente. E você fica com uma foto linda para divulgar o seu trabalho, tá? E então aqui estão os passos, esses passos para você poder chegar o mais próximo de um loiro perfeito, começar agora, começar a correr atrás e estudar cada vez mais, porque a gente estuda a vida inteira, eu estou sempre aprendendo e isso são em todas as profissões, médico, advogado, juiz, porque as leis também mudam e eles precisam, o cara é juiz, não precisa mais, precisa sim, as leis mudam e ele precisa estar por dentro, tá? E assim é na vida, a gente vive para aprender. E quando a gente acha que sabe tudo, fica muito sem graça e monótono, e porque a gente já acha que não aprende nada novo. Às vezes é falta de capacidade de aprender algo novo mesmo. Então a gente tem que estar sempre em movimento com o universo para a gente conseguir ver coisas novas e não ficar para trás, porque vem chegando a juventude cheia de sede aí para aprender técnicas novas e nós vamos envelhecendo com aquelas técnicas antigas e daí a gente não fica um cabeleireiro velho, a gente fica um cabeleireiro com técnicas velhas e ultrapassado. Então vamos correr atrás, porque se um cabeleireiro que está começando agora faz loiros lindos, poxa, às vezes um cabeleireiro tem 20 anos de profissão e não faz por quê? Porque está acomodado, não quer fazer curso, não quer nunca estudar. E a gente precisa, e a gente tem talento, tem anos de profissão, tem mais capacidade, mais facilidade ainda de aprender essas técnicas novas, que cada vez vêm para facilitar, não para complicar, tá bom? Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que tenha acrescentado alguma coisa na profissão de vocês, e se acrescentou alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa nova, eu gostaria muito de saber o que foi. Então segue o meu canal, curta e deixa um comentário no vídeo falando o que você mais gostou do tema de hoje, que eu gostaria muito de saber. Um beijo grande para vocês e eu sou Lauro Soares, especialista em loiros e quero ajudar você a fazer loiro cada vez mais perfeitos.